Irmãos e irmãs, estamos começando mais um programa Questão de Fé aqui pela nossa TV Nazaré. Nós iremos falar sobre a Grande Semana Santa. Todos vocês sabem que o tempo da Quaresma, do ponto de vista litúrgico, nos prepara para a Páscoa do Senhor e a Páscoa do Senhor, que é precedida da Semana Santa, que inicia com o Domingo de Ramos. Logo em seguida, nós temos o Tríduo Pascal, ou seja, quinta, sexta e sábado santo, que desembocam justamente no domingo da Páscoa do Senhor. Mas nós iremos hoje nos concentrar um pouco sobre aquilo que é o significado do Domingo de Ramos, né? Daqui a pouco se celebra então o Domingo de Ramos, sempre quando se termina, né, o tempo da Quaresma. Então, né, nós continuamos com o Tríduo Pascal, tempo da Quaresma que vai justamente até, né, o início do Tríduo Pascal. E nós iniciamos a Grande Semana Santa com o Domingo de Ramos. O que significa o Domingo de Ramos, meus irmãos e irmãs? Então, o Domingo de Ramos abre, né, a Grande Semana Santa e a liturgia nos propõe refletirmos sobre a entrada de Jesus em Jerusalém para ser aclamado como filho de Davi e para alguns dias depois ser julgado e condenado como um grande malfeitor, um bandido, né, que sublevava, ou seja, o povo, foi acusado, né, pelo povo. Então é interessante já no primeiro momento, meus irmãos e irmãs, né, o Domingo de Ramos ele é esse paradoxo, poderíamos assim dizer. Né, nós vamos acompanhar no texto, por exemplo, a entrada de Jesus em Jerusalém, ele que é aclamado, né, por todo o povo como o filho de Davi, né, inclusive com palma nas mãos, nós iremos, né, recordar isso levando os nossos ramos. E interessante, o mesmo povo que acolhe Jesus como rei é o mesmo povo que depois irá condená-lo, né, à morte. Então, nós estamos com a Semana Santa, iniciando com o Domingo de Ramos, chegando no auge, vamos dizer assim, de todo o ano litúrgico, né? Vocês sabem que o ano litúrgico sempre desemboca na Páscoa, ou seja, temos o Domingo de Páscoa, da ressurreição, Nosso Senhor Jesus Cristo, e temos a Páscoa semanal, ou seja, todos os domingos, quando participamos da Santa Missa, nós estamos participando, né, da nossa Páscoa semanal. O ano litúrgico, ele todo tem a centralidade, né, na Páscoa, e nós iremos então, né, celebrar de uma forma intensa, com certeza já preparados com o tempo da Quaresma, né, o tempo onde nós sempre dedicamos para a penitência, para a conversão, né, para a mudança de vida e, portanto, é um tempo que nos prepara interiormente para que depois nós possamos entender o que significa realmente, né, a Páscoa, ou seja, essa passagem, né, da morte para a vida. Também, nessa semana que inicia com o Domingo de Ramos, a Semana Santa, nós refletimos a entrega de Jesus na nova e eterna aliança. Na quinta-feira santa, na paixão e morte do Senhor, na sexta-feira santa, tendo o sábado, né, como um dia de esperança, aguardando a realização, né, da promessa do Senhor de que ressuscitaria, passados esses dias ao lado da Virgem Maria, Senhora das Dores, Mãe da Esperança, em casa, no aguardo da vida nova. Então, dessa forma, nós percebemos que a Semana Santa é composta Domingo de Ramos, né, que abre a Grande Semana Santa, depois temos a segunda, terça e a quarta-feira, né, depois o Tríduo Pascal, que inicia com a missa da Ceia do Senhor, a missa do Lava-Pés. Logo em seguida, nós vamos para a Sexta-feira Santa, onde nós recordamos, né, a morte do Senhor, depois o sepultamento, e no sábado, ou seja, o sábado durante o dia, celebramos ainda aquele silêncio, né, da morte do Senhor, para que depois já, né, na véspera, ou seja, na madrugada, né, do domingo, nós possamos celebrar a grande ressurreição, como fala o texto dos Evangelhos. Lá no texto dos Evangelhos, nós temos então que, né, João e os outros evangelistas que falam que, nesse caso, né, na madrugada do primeiro dia, primeiro da semana, então as mulheres vão ao sepulcro e já não encontram, né, o Senhor. Por isso, então, também nessa Semana Santa, nós temos a oportunidade de poder sempre, né, ter o sentimento de gratidão, o sentimento de meditação. Nós iremos contemplar esse grande mistério da entrega total, né, de Jesus
como realmente o nosso Salvador. É aquele que de fato passa da morte para a vida e, portanto, para poder passar para a vida eterna, para a ressurreição, ele atravessa então ali o sofrimento, né? Isso, então, faz com que a gente possa meditar, né, e contemplar tudo aquilo que é a possibilidade de centralizarmos, ou seja, de dar atenção aos passos que Jesus dá, para que dessa forma, em cada passo refletido, nós possamos entender a progressividade na profundidade do amor e da misericórdia que Ele terá, né, sempre por cada um de nós. Por isso, então, nós, por exemplo, né, temos ali a possibilidade de poder mergulhar naquilo que é o sofrimento de tantos irmãos e irmãs nossos. É interessante, muitas vezes é importante nós não só falarmos, mas vivemos aquilo que falamos nas experiências de vida, nas experiências que nós temos. Então significa dizer, meus irmãos e irmãs, que a Semana Santa é um momento muito propício para mergulharmos naquilo que foi o sofrimento, né, de Jesus, para entendermos a espontaneidade, né, a liberdade com a qual Ele, né, fez tudo isso por nós, para a nossa, né, salvação. Nós vamos ter, né, a oportunidade também de pensarmos naqueles que fazem a experiência do Cirineu, né, que ajudaram, né, Jesus a carregar a cruz, ou seja, tantos irmãos e irmãs que ao longo da nossa vida também nos ajudam para que nós possamos viver bem, né, a nossa vida de fé. Então vejam que toda uma estrutura que nós podemos viver na Semana Santa e que nos ajuda a pensar, né, nestes aspectos. Vamos também ter a oportunidade de centralizar a nossa atenção na Virgem das Dores, né? Ou seja, a mãe de Jesus, né, que de fato acompanha o seu filho, é aquela que, mesmo procurando na progressividade poder viver tudo aquilo na sua vida, ela vai, né, também com fé, com esperança. Ela sabe que ela pode ser o sustento para o seu filho naquele momento. Por isso, os evangelistas nos dizem, né, da presença de Maria, sobretudo ali, né, aos pés da cruz, e isso nós iremos também poder viver, né, nessa grande Semana Santa. Portanto, tudo que nós vemos na Semana Santa, meus irmãos e irmãs, são os últimos passos, né, de Jesus, os passos que de fato nos orientam para que dessa forma a gente possa entender tudo aquilo que aconteceu com Jesus nessa entrada, né, de Jesus em Jerusalém, onde lá ele é acolhido, lá ele é recebido como rei. Logo em seguida ele também, né, é condenado à morte. Como se dá o processo, ou seja, o julgamento para a morte, o diálogo, né, que ele tem sempre com Pilatos, né, depois com Caifás, depois o fato de poder carregar a cruz até chegar ali naquele momento culminante do sofrimento que é, né, ser colocado na cruz, a experiência da morte e a ressurreição. Tudo isso nos ajuda a poder compreender aquilo que de fato para nós é a importância, né, deste gesto que Jesus fez, ou seja, para a nossa salvação. E uma das coisas que a gente pode se perguntar também nessa Semana Santa que inicia, né, com o Domingo de Ramos, né, como eu correspondo a esse gesto de amor que Jesus fez por mim? Como eu correspondo com aquilo que de fato Jesus ele fez, de uma tal forma que, na mesma espontaneidade com a qual ele fez isso, sem sofrer nenhum tipo de pressão ou algo parecido, mas ele fez isso por nós. Portanto, como é que hoje, na minha vida, como cristão, como cristã, eu posso, então, né, devolver isso a Ele? Como é que eu posso corresponder? Como é que eu posso responder a Ele tudo aquilo que realmente Ele faz, né, por mim? Depois, né, nessa Semana Santa, nós vamos viver também de uma forma muito unitiva, poderíamos assim dizer. Unitiva com todos aqueles que sofrem, unitiva com todos aqueles que
vivem a experiência do luto, vivem a experiência do silêncio de Deus, né? Vivem aquela experiência de um aparente abandono, ou seja, realidades que expressam toda a dinâmica humana que passa pela provação das nossas vidas, né? Passa pela provação de tudo aquilo que realmente faz com que a gente possa purificar, né, a nossa vida de fé. Vocês sabem que não precisamos ser pessoas de quantidade, não precisamos ser pessoas de qualidade na nossa vida cristã. Por isso significa dizer que dessa forma nós vamos aos poucos compreendendo aquilo que de fato Ele fez, e a Semana Santa é o momento, né, propício, né, para isso. Então, dessa forma, nós vamos ver na Semana Santa que temos algumas orientações relacionadas, então, àquilo que é específico para as celebrações. Para o Domingo de Ramos, por exemplo, nós iremos fazer a procissão, que é sempre escolhida, né, num local, ou seja, não necessariamente na igreja, no primeiro momento. Ela pode ser de três formas: com procissão, né, ela pode também ser sem procissão dentro da igreja, e também numa fórmula, né, mais breve, já com a presença, por exemplo, dos sacerdotes e dos ministros, ou seja, dos leitores, servidores do altar e assim por diante. Provavelmente teremos alegria já com a retomada das atividades em base à diminuição, né, das taxas de ocupação de leitos hospitalares nesse tempo de pandemia, por mais que ainda estejamos vivendo, né, no tempo da pandemia, mas nós já iremos, por exemplo, retomar as nossas procissões. Então, muitas paróquias e comunidades escolhem um ponto da sua área paroquial para ali poder iniciar a Santa Missa. E você vai preparar, né, o seu ramo, você vai preparar ali aquele seu ramo que pode ser feito, né, não tem uma orientação específica em relação, geralmente, aqui na nossa região amazônica, né, nós usamos uma folha, né, uma palma, vamos dizer assim, a folha do açaizeiro, né, então de uma palmeirinha ou algo parecido, né, mas de qualquer forma não existe uma orientação específica. Na Europa são usados ramos de oliveira, que, para vocês terem uma ideia, é totalmente diferente do formato, né, da folha de açaizeiro que nós temos, né? Então significa dizer que de qualquer forma não tem uma orientação específica para os nossos ramos. Nós então preparamos esses ramos para que sejam abençoados no primeiro momento da celebração do Domingo de Ramos. Ou seja, nós iremos nos encontrar em um ponto escolhido ali na nossa área paroquial. Lá será feita uma introdução explicando o sentido de tudo aquilo que se faz, né? Ou seja, da entrada de Jesus em Jerusalém, do início da Semana Santa. Depois se tem a leitura, né? a bênção, desculpe, dos ramos, e logo em seguida, né, a leitura do Evangelho que fala da entrada, né, de Jesus em Jerusalém. Logo em seguida, logo após a leitura do Evangelho, então já se começa a procissão de ramos. E ao chegar na igreja, então se tem a continuidade com a celebração, né, da Santa Missa. E nessa forma, nós vamos sempre vendo tudo aquilo que diz respeito, então, à lembrança, à memória dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Meus irmãos, nós iremos para um breve apoio cultural. Daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos, nós voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando da grande Semana Santa, de modo particular, do Domingo de Ramos. Como nós dissemos, né, na primeira parte do nosso programa, então falamos um pouco do sentido da Semana Santa. A Semana Santa é a recordação, memória dos últimos passos, né, de Jesus, desde a entrada em Jerusalém, depois, né, a última ceia com seus discípulos. Logo em seguida também nós temos ali aquilo que diz respeito, então, à sua condenação, né, depois a morte e a sua ressurreição. Tudo isso nós celebramos do ponto de vista litúrgico, né, e assim nós temos a oportunidade de fazer uma grande meditação, né, nesses últimos passos, né, de Jesus, para podermos entender de fato tudo aquilo que diz respeito,
né, a forma pela qual podemos corresponder a tudo isso que Ele fez, né, por cada um de nós. Então, falávamos que a Semana Santa, ao iniciar com o Domingo de Ramos, liturgicamente podemos celebrar com procissão, sem procissão, mas tradicionalmente, sobretudo no domingo pela manhã, se escolhe sempre um ponto específico da nossa área paroquial, para que dessa forma, então, a gente possa ali começar com uma pequena introdução, falando do significado daquele momento, né, da entrada, né, de Jesus em Jerusalém. Depois se faz a bênção, né, dos ramos, ali naquele momento. Depois a leitura do Evangelho que fala da entrada de Jesus em Jerusalém. E depois se inicia, né, a procissão. Lembrando que também nesse dia nós celebramos o Dia da Juventude, né, Dia Internacional, né, da Juventude, que foi instituído pelo Papa São João Paulo II. Também você tem um costume muito bonito de poder confiar aos jovens a animação da liturgia deste domingo, né, em profunda comunhão com aquilo que o Papa São João Paulo II ele, né, instituiu como uma lembrança também de tudo aquilo que é a importância dos jovens, né, o protagonismo dos jovens, o acompanhamento que como igreja devemos fazer com os jovens para que dessa forma os jovens possam encontrar na igreja um ambiente favorável, né, para que eles possam desenvolver a vida cristã e viver os valores, né, cristãos ali onde eles estão presentes, dentro dos vários setores, né, da nossa sociedade. Então, nesse dia, nós celebramos, né, o Dia Internacional, né, da Juventude. Bom, aí depois temos a liturgia da palavra, né? Nós chegaremos na igreja e depois nós acompanharemos a liturgia da palavra. A primeira leitura desse domingo, ela é tirada do texto de Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7. Né? Será, então, a primeira leitura desta missa. E o texto, ele fala dessa forma. Irei usar aqui a tradução, né, da Bíblia de Jerusalém e o texto, portanto, ele fala desta forma. O Senhor Deus me deu língua de discípulo para que soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, eu não recuei. Ofereci o dorso aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarnos. O Senhor Deus virá em meu socorro, eis porque não me sinto humilhado, eis porque fiz do meu rosto uma pederneira e tenho a certeza de que não ficarei confundido. Vejam só, então, essa leitura que nós iremos escutar, a primeira leitura, né, do profeta Isaías, nesse domingo, e que já, então, nos fala, né, dizendo que o Senhor deu a esse personagem principal, né, da leitura a capacidade de confortar a pessoa abatida e para ouvir como discípulo. Olha só, essas duas palavras interessantes que nós iremos encontrar na primeira leitura do Domingo de Ramos, né, extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 50, né, versículos 4 a 7. O Senhor deu a esse personagem a capacidade de ouvir e de confortar. Tá? Então, é interessante que esses dois verbos, né, ouvir, confortar, eles estão bem ligados a uma pessoa que vive a experiência do sofrimento. A primeira leitura, meus irmãos e irmãs, vai nos ajudar a poder compreender dentro daquilo que é, né, essa estrutura, né, esse percurso, né, do sofrimento, da paixão, morte e ressurreição, né, do Senhor. Então, nada melhor, diante do sofrimento, de poder, né, escutar e confortar. Olha o que diz, né, o texto. O Senhor abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, eu não recuei. Então, a capacidade de podermos escutar, né, o Senhor. O Senhor depois
ofereci o meu dorso aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba, não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. Então, olha só como, né, ao mesmo tempo que ele escuta, ao mesmo tempo que, né, ele conforta, também ele sofre. Né, ele sofre. Ao mesmo tempo, o personagem principal, ele sofre agressões, né, e afrontas, mas não perde o ânimo porque sabe que o Senhor está com ele. Olha só, meus irmãos e irmãs, já da primeira leitura do Domingo de Ramos, nós temos quase que, né, um retiro espiritual que poderíamos, né, fazer com essa leitura. Vimos na primeira parte da leitura que fala, né, de conforto e de escuta daquele que acompanha o sofrimento de alguém, mas ao mesmo tempo aquele que escuta e aquele que conforta alguém que sofre é também aquele que sofre. E ele sofre, né, com resignação, ele sofre não perdendo o ânimo porque ele sabe que o Senhor está com ele. Né? Ele não cairá, né, em humilhação porque o Senhor está com ele. Então, dessa forma, vemos que o texto ele se adequa, né, perfeitamente àquilo que Jesus fez, né, também por nós. Então, significa dizer que o Senhor Jesus, olha só o mistério da encarnação, por exemplo. O Senhor Jesus é o mesmo que nos escutou, o mesmo que nos confortou com seus ensinamentos, aquele que nos confortou com a sua palavra, aquele que nos confortou com a sua presença, aquele que nos escutou em nossas limitações, né, em nossos pecados, para poder nos confortar e, ao mesmo tempo, ele vive a experiência do sofrimento. E qual é o ensinamento que ele nos dá neste sofrimento que ele vive? De não perder o ânimo porque o Senhor está, né, com ele. Então isso aqui é a grande mensagem que nós podemos encontrar na primeira leitura do Domingo, né, de Ramos. A cena ela pode ser aplicada, como eu dizia anteriormente, né, ao Cristo no seu sofrimento e a nós em situações de profundo sofrimento. A esperança em Deus permanece. O que é interessante, meus irmãos e irmãs, é que a esperança em Deus sempre permanece em meio, né, ao sofrimento, em meio às angústias. O Senhor pode não nos livrar, né, dos vexames e das afrontas, mas Ele nos liberta dentro dessa situação e nos mantém, apesar das humilhações, com a nossa dignidade intocável. É uma outra coisa muito interessante que a gente percebe aqui no texto, né? Ou seja, realmente Ele pode até não nos livrar do sofrimento. Ele não nos livra do sofrimento, nos livra das afrontas, mas é nesse contexto, é dentro dessa situação que Ele nos liberta. Imaginemos, portanto, teremos a oportunidade de poder fazer isso um pouco, né? Ou seja, nós teremos a oportunidade de poder pensar, né? O próprio Jesus, por exemplo, Ele que acolheu, Ele que escutou, né? Ele que confortou tanta gente, agora vive essa experiência, mas Ele, né, não perde a confiança, né, no Senhor. Depois, né, vamos ver o Salmo, né, responsorial, né, que é o Salmo 21, né, 22, que descreve toda a tragicidade, o que acontece, né, com o servo do Senhor. O Salmo, ele falará do sentimento mais profundo durante a experiência, né, do sofrimento, né? Ou seja, ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois estás junto a mim, Senhor. Minha morada é a casa do Senhor pelos dias, né, sem fim. Então nós temos o Salmo, né, inclusive podemos aqui, né, ver o Salmo 21, 22, e que nos dá, né, essa bonita descrição. Olha só o que diz, né, o Salmo 21, 22. Meu Deus, por que me abandonastes? Descuidado de me salvar apesar das palavras do meu rugir? Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. E tu és o santo habitando os louvores de Israel? Nossos pais confiavam em ti, confiavam
e tu os salvavas, e eles gritavam a ti e escapavam, confiavam em ti e nunca se envergonharam. Quanto a mim, sou um verme, não um homem. Riso dos homens e desprezo do povo, todos os que me veem caçoam de mim, abrem a boca e meneiam a cabeça. Que ele recorra ao Senhor, que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Pois és tu que me tirou do ventre de minha mãe, que me confiou ao seu peito. Eu fui lançado a ti ao sair das entranhas. Tu és o meu Deus desde o ventre materno. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Cercam-me touros numerosos. Touros fortes de Bazã me rodeiam, escancaram sua boca contra mim, como um leão que dilacera e ruge. Eu me derramo como água, e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração está como uma cera derretendo-se dentro de mim. Seco está meu paladar, como caco, e minha língua colada ao céu da boca. Tu me colocas na poeira da morte. Vejam só que descrição, então, meus irmãos e irmãs, realmente do servo, ou seja, daquele que sofre, né, daquele que vive essa experiência profunda do sofrimento, vive a experiência de sentir-se abandonado por Deus, mas, interessante, não perde, né? Não perde a confiança. Pelo contrário, ele vai pedindo sempre. Tanto que ele fala, né, que no versículo 20, Tu, Senhor, não fiques longe. Força minha, vem socorrer-me depressa. Salva a minha vida da espada, minha pessoa da pata do cão. Salva-me da goela do leão, dos chifres do búfalo, minha pobre vida. Então vejam, a intensidade com a qual o Salmo expressa esse sofrimento, que é um sofrimento de verdade, ou seja, um sofrimento profundo, é um sofrimento que não é aparente, mas um sofrimento vivido com intensidade e que, ao mesmo tempo, a dor que provoca esse sofrimento faz com que se tenha a confiança, se tenha ainda a coragem de poder pedir ao Senhor, mesmo tendo a coragem de confrontar, né, também o Senhor. Assim, poderíamos dizer que esse salmo, meus irmãos e irmãs, é também a experiência da nossa vida espiritual, da nossa vida de fé. Como nós nos comportamos diante do sofrimento? Como nós nos comportamos diante de tudo aquilo que a gente vive, as humilhações ou então as críticas, né? As situações difíceis que nós vivemos, como tudo isso é visto a partir daquilo que é essa imagem, né, do servo, tanto de Isaías como também no Salmo, né, 21, 22, que nós acabamos de ver. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a grande Semana Santa com a liturgia do Domingo de Ramos. Ou seja, o Domingo de Ramos, que é o início da grande Semana Santa, que nos recorda, então, a entrada de Jesus em Jerusalém, que é aclamado como um rei, e logo em seguida esse mesmo povo que o aclama como um rei é o mesmo povo que também irá condená-lo à morte. E como percebemos já na liturgia da palavra, nós já teremos, vamos dizer assim, como que uma introdução, né, daquilo que é o significado do sofrimento que nós iremos meditar, contemplar, né, ao longo dessa semana, nos últimos passos, né, de Jesus antes da sua ressurreição. Comentávamos então sobre o texto de Isaías, né, capítulo 50, em que fala da figura daquele personagem que, ao mesmo tempo que escuta e conforta quem sofre, é o mesmo também que sofre, e mesmo sofrendo diante das humilhações, né, diante dos escárnios, ele não perde a confiança no Senhor. E esse texto pode ser atribuído tranquilamente, né, ali também à pessoa de Jesus. Seremos conduzidos também pelo Salmo 21, 22, né, o Salmo, então, que na descrição, né, dele fala desse sofrimento, já começando, né, com essa pergunta, meu Deus, por que me abandonaste? Você percebe no conteúdo dessa expressão aquilo que é o sofrimento, não só físico, mas também o sofrimento espiritual de se sentir abandonado, de sentir-se desamparado por Deus, mas ao mesmo tempo que se sente
abandonado e desamparado por Deus, na descrição do sofrimento que faz, em tudo aquilo que Deus mostra, né, portanto, para aquela pessoa e faz com que aquela pessoa vive, aquela pessoa automaticamente ela expressa sua confiança e é ao Senhor que ela grita por socorro, né, pedindo ao Senhor que possa realmente socorrê-la. Vimos então, já nessas duas leituras do Domingo de Ramos, então que de fato, né, nós poderíamos pensar também, né, na experiência do sofrimento que todos nós vivemos ao longo da nossa vida espiritual, da nossa vida de fé, né, e assim a gente vai compreendendo o que significa realmente estar, né, com o Senhor, na confiança, no abandono, né, que podemos fazer, né, em suas mãos, na sua presença, para que dessa forma nós possamos entender o quanto que Ele é presente em nossa vida. Pode até ser que Ele não nos abandone, né, pode ser que Ele não nos tire, na verdade, né, o sofrimento, mas Ele sabe, né, nos fazer viver esse sofrimento para nele nos libertar daquilo que precisamos. Depois nós iremos encontrar a segunda leitura, né, da carta de São Paulo aos Filipenses. Na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Nós iremos encontrar, então, na segunda leitura, também, né, vamos dizer assim, como que uma explicação de São Paulo, onde ele fala explicitamente de Jesus Cristo, né? Vamos ao texto, então, de Filipenses, capítulo 2, versículos, né, 6 a 11. Ele diz assim: Cristo Jesus, mesmo estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Ele abaixou-se, tornando-se obediente até a morte e morte sobre uma cruz. Por isso, soberanamente, Deus o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Veja então que esse é o texto da segunda leitura do Domingo de Ramos que nós iremos então, né, viver. E a partir daí a gente vai então entender já um texto que fala claramente, né, da pessoa de Jesus, né, como vocês viram aqui, né, São Paulo, né, falando de Jesus e dizendo que mesmo estando na condição divina, ele não usou de seu direito de ser tratado como Deus, mas ele se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Poderíamos aqui, meus irmãos e irmãs, nesse texto da carta de São Paulo aos Filipenses, entender, né, que São Paulo está nos mostrando a figura de Jesus como aquele que é solidário com a nossa humanidade. Então, ou seja, nossa humanidade, ela também, né, sofre. Muitas vezes ela padece, né, de sofrimento, ela padece, né, pelo pecado, né, pela realidade de pecado que nós vivemos e as penas com as quais tudo isso então vem, né, até nós, ou seja, é vivido inclusive, né, por nós. Então, São Paulo nos fala que Jesus, ele se dignou, ou seja, ele foi aquele que assumiu a nossa história, assumiu a nossa carne, assumiu a nossa vida para poder estar solidário conosco. Se despojou. Né? Então, olha só, na segunda leitura, São Paulo nos fala explicitamente de Cristo Jesus ao fazer a kenosis de si mesmo. É uma palavra teológica usada e que fala do auto-esvaziamento de Jesus, né? Como se Jesus ali, né, ele se esvaziasse de tudo aquilo que ele tinha para preencher a humanidade, né, com a salvação. Ele salvou a nossa carne, ele salvou a todos nós. E por isso, então, São Paulo, justamente nesse texto, né, aos Filipenses, fala desse auto-esvaziamento de Jesus, que é chamado, numa linguagem mais específica da teologia, de kenosis. Isto é, né, ao se esvaziar da postura de filho de Deus para se
preencher com a condição de escravo e se igualar aos seres humanos. Tá? Nós poderíamos aqui, meus irmãos e irmãs, também pensar naquilo que diz respeito à assertividade, né? Ou seja, se colocar no lugar do outro. Isso significa dizer que realmente na nossa vida, por exemplo, né, quando temos essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar com o outro, nós podemos até nos tirar os parâmetros que muitas vezes fazem com que eu possa pensar de alguém. Parâmetros esses que podem estar relacionados aos sentimentos, aos preconceitos, aos julgamentos, aquilo que as pessoas falaram para mim de determinada pessoa, mas quando você se coloca no lugar daquela pessoa, quando você sente com a pessoa aquilo que ela é, aquilo que ela vive, aquilo que também ela padece, aquilo que ela sofre, você pode então ter um outro conceito. São Paulo, nessa segunda leitura que nós iremos escutar no Domingo de Ramos, fala dessa profunda solidariedade de Jesus, que se esvaziou da condição de Filho de Deus para assumir a nossa humanidade, e assumindo a nossa humanidade, então, ele se iguala a nós para poder nos fazer entender que no sofrimento que todos nós também vivemos, somos capazes de poder superá-lo. Nós somos capazes de poder ultrapassá-lo. Somos capazes de poder atravessar por ele para crescer, para amadurecer e assim chegar até a experiência da ressurreição. Vivemos essa entrega do Senhor em cada Eucaristia, onde Ele assume nosso lugar e, sendo homem e Deus, ao mesmo tempo, faz a aliança nova e eterna com o Pai, renovada a cada sim dado ao Pai quando saímos de nós mesmos e aceitamos morrer e abraçar a vida nova. Vejam, por exemplo, na leitura da carta aos Filipenses de São Paulo, onde ele diz: por isso Deus soberanamente o elevou. Ele conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Ou seja, meus irmãos e irmãs, a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios também nos faz pensar o que nós iremos deixar para os outros. O que deixamos para os outros? Vocês sabem que tem aquela famosa expressão que diz: só era bom, só é bom agora porque morreu. Vocês já devem ter imaginado um pouco, ou já devem ter ouvido falar: era bom agora porque era tão bonzinho, assim por diante, mas porque morreu? Porque quando estava em vida era péssimo. E quando estava em vida era motivo de fofoca, porque quando estava em vida era motivo de julgamento, era motivo de preconceito e assim por diante. Mas morreu, bonzinho, e assim por diante. Vocês imaginem que nós deveríamos não só sermos chamados de bons ao morrermos, mas poderíamos já em algum momento da nossa vida poder pensar: será que o que as pessoas falariam de mim? Será que hoje, mesmo não tendo morrido, mas se eu pedisse para alguém poder falar de mim com toda a sinceridade, o que ela iria falar de mim? Será que ela iria encontrar algo de bom? Será que ela iria saber expressar todos os sentimentos que eu tenho, ou então tudo aquilo que de fato eu possa estar vivendo na minha vida? Então vejam, meus irmãos e irmãs, que a segunda leitura, na carta de São Paulo aos Filipenses, na segunda parte, quando fala Deus soberanamente o elevou, ele conferiu o nome que está acima de todo o nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. É claro que nós não somos Jesus, em que as pessoas têm que se ajoelhar diante de nós para poder fazer alguma coisa, mas nós podemos usar esse mesmo exemplo da carta de São Paulo aos Filipenses para poder pensar. E será que em algum momento alguém pode nos dizer alguma coisa que fizemos de bom? Uma coisa que fizemos e que nos ajude realmente a compreender o sentido pelo qual muitas vezes até eu padeço, eu sofro, eu
sou provado. E para que tudo isso? Para que tudo isso? Então, irmãos e irmãs, esta é a liturgia, né, da Semana Santa que nós iremos abrir com o Domingo de Ramos, nas leituras que nós acabamos de percorrer, que você vai encontrar, né, lá na missa, quando você for, e depois o Evangelho, que já vai falar uma das primeiras narrações, né, da paixão do Senhor. Então, toda essa temática, né, que nós iremos encontrar, né, no Domingo de Ramos, já nos introduz naquilo que é essa reflexão, aquilo que é essa contemplação, aquilo que é essa meditação em base àquilo que nós podemos, né, fazer ou entender em relação aos últimos passos, né, de Jesus na cruz. Dessa forma, você vai, né, encontrar, né, na paróquia de cada um de vocês a programação, né, da Semana Santa. Fiquem atentos ao endereço, né, pelo qual a procissão irá ter o seu início com a bênção dos ramos. Lembrem sempre que liturgicamente a bênção dos ramos ela se dá no início da procissão. Não seria correto poder fazer, por mais que se faça, né, alguns que não conseguiram chegar para a procissão, conseguiram chegar depois, né, mas liturgicamente a bênção dos ramos ela é dada no início da procissão, né, quando se faz uma introdução e a partir daí então, né, se faz a bênção, né, desses ramos e logo em seguida nós iremos então, né, ver tudo aquilo que diz respeito a essa liturgia, né, tão bem celebrada, tão bem vivida na vida da igreja. Então hoje nós falamos do Domingo de Ramos, início, né, da grande Semana Santa. E você pode nos ajudar, né, fazendo sempre, né, esse programa com a sua proposta, né, enviando para o número que está aparecendo aí na sua tela, nos mande um WhatsApp com sugestões, né, para que a gente possa trabalhar a temática que é feita realmente como reflexão para você, né, meu irmão e minha irmã. Ao mesmo tempo também, sempre lembrando, né, de que você é também um grande colaborador para que essa obra de Deus possa acontecer aqui em nossa Rede Nazaré de comunicação. Venha fazer parte da nossa família Nazaré, faça a sua inscrição, seja, né, este membro da nossa família de Nazaré que ajuda, né, realmente a nossa fundação a poder levar adiante, né, esse projeto bonito de evangelização aqui em nossa Amazônia. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.